Mas a última vez que eu preguei aqui foi exatamente no culto que antecediu o Natal no ano passado. Foi o culto do Valeu Natalina. Quem estava aí? Alguém lembra? Valeu Natalina. E foi um culto que eu fiquei cantando a pregação inteira. Esse ano eu não vou pregar uma coisa de Natal, não vou ficar cantando, tá bom? Então vai ser um negócio mais sério, assim. Embora eu goste muito. Gente, tá lindo esse palco também, né? Não deixa de vir semana que vem no Natal Aleluia. Quem aí já veio algum dia no Natal Aleluia? Quem vai participar nesse Natal Aleluia? Quem nunca veio... Nossa, muita gente vai estar nesse Natal Aleluia. Quem nunca veio no Natal Aleluia? Cara, muita gente também, sério. Vocês não sabem o que você está perdendo. Você tem que vir, é muito especial. E eu gosto muito desse conceito. Eu geralmente participo. Este ano eu não estarei. Mas com certeza vai ser sensacional já ver por esse palco aqui que não está nem pronto, né? Mas, como eu disse, ano passado foi a última vez que eu preguei aqui. E esse ano eu queria ainda alguma oportunidade, mas passou tão rápido o ano que nem deu tempo. E aí, eu estava ultimamente com um sentimento muito forte no meu coração, assim, de algumas coisas que eu percebi esse ano. Foi um ano que voou, fala sério, passou muito rápido. E aconteceu muita coisa. Aconteceu vários eventos e coisas, tipo, inesperadas, assim. Por exemplo, quem aí foi em algum show esse ano? Quase todo mundo. Ou congresso. Retiro! Teve muita coisa que aconteceu esse ano. Foi um ano demais, né? Eu estava fazendo as contas. Eu fiz 9 viagens, 12 acampamentos e 12 congressos só esse ano. Foi uma loucura. Mas eu adoro, é muito legal. E eu comecei a observar algumas coisas que me chamou muita atenção. Eu cheguei até a ficar meio indignada com algumas coisas. Teve um dia que eu cheguei e falei para minha mãe, como que as pessoas podem ser assim? E eu, tipo, super apontando e criticando. E daí minha mãe, filha, você não pode julgar as pessoas. Nesse não é o seu lugar, é Deus quem julga, então meça suas palavras, não é bem assim que funciona. Daí eu dei uma segurada, né? Mas eu fui perguntar para Deus, será que é exagero da minha parte, isso tudo que eu estou pensando, assim, eu tenho olhado umas coisas e achado tanta incoerência, sabe? E Deus foi não só me mostrando a realidade disso, que não era tanto exagero assim da minha parte, mas Ele foi me identificando com aquilo também. Porque o que eu estava enxergando nas pessoas, eu não estava muito longe daquilo. Deus foi ministrando ao meu coração e, enfim. Aí eu ficava perguntando para Deus, né? Deus, isso que o Senhor está me incomodando, é só para mim? Ou realmente eu tenho que falar sobre isso? Porque sabe quando está na sua boca, assim, você quer falar um negócio que você está meio de cara? E aí, Deus me levou a ler um texto em Atos, onde Paulo estava com exatamente a mesma indignação que eu. E aí, ele ficou indignado no espírito, a palavra fala, e sabe o que ele fez? Ele pregou para as pessoas. Eu falei, então, eu acho que não é só para mim, não. Eu tenho que falar para alguém mesmo isso. Eu estava aguardando uma oportunidade. Até que José Vitor me manda mensagem. E cadê ele? 1h30 da manhã, perguntando se eu podia pregar aqui. 1h30 de hoje mesmo, tá? Faz menos de 24 horas que eu soube que estaria aqui. E aí, eu fui orar, se era isso mesmo, né? E me veio isso no coração de novo. Deus, você pediu uma oportunidade para falar sobre isso. Tá aí a oportunidade. Então tá aqui a oportunidade, gente. Guarda aí que é algo de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Por isso, abre a sua Bíblia em 2 Crônicas 7. É a primeira vez que eu prego no Antigo Testamento. É mais fácil no Novo, né? Geralmente eu prego em Mateus. Quem aí achou já? 2 Crônicas 7. Dá um oizinho aqui. Ih, pouca gente. Quem não trouxe a Bíblia? Eu também não, só no computador, mas está valendo. Quer dizer, no celular também não. De papel é legal você ir marcando, né? Mas 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12 ao 22. É o último trechinho ali, tá? Amém? Podemos começar a ler? Se não achou ainda, acompanha aí no telão. O Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como templo para sacrifícios.
Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome seja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. E se você andar segundo a minha vontade, como fez o seu pai Davi, e fizer tudo o que eu ordeno a você, obedecendo os meus decretos e as minhas leis, firmarei o seu trono, conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai. Quando eu lhe disse, você nunca deixará de ser descendente para governar Israel. Mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que dei a vocês, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra, que dei a vocês, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Farei que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos, e todos os que passarem por este templo, agora imponente, ficarão espantados e perguntarão, por que o Senhor fez uma coisa dessas a essa terra e este templo? E a resposta será, porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os tirou do Egito, e se apegaram a todos os deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso, ele trouxe sobre eles toda essa desgraça. Deus, eis aqui a sua palavra, nós queremos compreender o que o Senhor tem para nos ensinar, aquilo que o Senhor já confrontou na minha vida, Pai, que o Senhor aplique de maneira pessoal a cada um aqui. Eu creio que o Senhor tem algo a ministrar para nós, nós te damos liberdade aqui, porque o Senhor é o motivo de estarmos neste lugar. Então, nos revela, Deus, a sua vontade, a sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Eu tô meio ruinzinha da garganta, vocês estão falando nada, meu irmão tá ficando assim, tá? Então eu vou ter que tomar bastante água. Mas, vou dar uma explicada nesse texto aí. No Antigo Testamento é um pouquinho mais difícil da gente pegar do nada e entender o que está acontecendo. Em 2 Crônicas, o que estava acontecendo? Tinha acabado de construir o templo. Salomão tinha construído o templo do Senhor, todo maravilhoso ali. E nos capítulos anteriores ele consagrou o templo ao Senhor. Então ele fez orações para dedicar o templo, pedir a presença de Deus sobre aquele lugar e também a proteção sobre o povo, dizendo assim, Deus, esse aqui é o lugar que a gente fez para você, o nosso melhor, a gente quer que o Senhor esteja aqui, nós queremos pertencer ao Senhor, ser o teu povo, então cuida da gente também, vamos aí estar junto e vai dar tudo certo, beleza. Aí chegou o capítulo 7, que é o que a gente leu, e é a resposta de Deus para Salomão, dizendo, amei o templo, vou ficar aqui sim, vou entrar com a minha presença, com a minha glória, o texto fala que a glória de Deus encheu o templo. Então ele responde a oração de Salomão, dizendo que sim, ele quer ser o Deus daquele povo, ele quer cuidar do seu povo. Só que tem uma condição, que o final do texto ali fala, beleza, sou teu Deus, vocês são meu povo, mas se vocês esquecerem de mim, se vocês aprontarem e ficarem olhando para outros deuses, acabou. E ai desse templo que vai virar péssimo. E aí todo mundo vai ficar perguntando o que aconteceu e eu vou responder. Foi culpa de vocês. Basicamente isso, assim. A resposta de Deus ali, né? E como eu disse, esse ano passou muito rápido. E me chamou muita atenção algumas coisas que eu fui percebendo. Como se algumas pessoas do povo de Deus se distraíssem pelo caminho. E me trouxe realmente essa santa indignação, como eu disse. Igual Paulo, que quando foi pregar para Atenas, ele ficou de cara com todo mundo e saiu pregando. E eu senti que era para eu falar sobre isso aqui também. Por isso, o título da mensagem de hoje é Entronizado. Entronizado. Eu nunca tinha parado para pensar muito nessa palavra, para falar a verdade. Ela tem até algumas músicas, né? Tu que estás entronizado em meio aos serafins.
Eu disse que eu não ia cantar, né? Mas eu não consigo. Entronizado significa que ele está sendo colocado no trono. E eu queria, junto com você, identificar se de fato nós temos dado o trono ao Deus, o único Deus, soberano de todos, ou a gente tem confundido com alguns outros deuses que aparecem no meio do caminho. Aí você pode estar se perguntando, meu Deus, bem mensagem de Antigo Testamento mesmo, né? Eu não adoro nenhuma estátua, não é assim que funciona, não fico me prostrando diante de objetos. Aí que você vai ver que idolatria tem muito mais a ver com a gente do que a gente pensa. De fato, no Antigo Testamento tinha muito esse negócio das estátuas, né? A gente vê muitas histórias, não só estátuas, mas lá no Egito tinham os deuses do Egito. Aí depois da Babilônia tinha lá as estátuas. Eles adoravam muito as figuras políticas também, em Roma, e enfim, isso até no Novo Testamento, né? Mas quando a gente entende de fato o que significa idolatria, a gente percebe que isso é muito contemporâneo. Tim Keller fala que idolatria é tudo o que passou do status de algo bom para crucial na sua vida. Tudo o que passou do status bom para crucial na sua vida é idolatria. Quando eu vi essa frase, eu fiquei impactada e faz muito sentido. Porque às vezes até umas coisas básicas, corriqueiras e boas se tornam cruciais e tomam um lugar maior do que deveria tomar na sua vida. Estou falando, inclusive, de coisas do nosso dia como academia, como comida, como estudos, amigos, até a própria igreja. Como pessoas, carreira, um objeto mesmo, né? Um iPhone pode se tornar um ídolo na sua vida porque ele não se torna apenas bom, mas crucial. Então, nós começamos a adorar coisas assim. Em Mateus 6... é um texto bem famoso, já preguei nele também, dos meus poucos sermões da minha vida, mas eu sempre prego em Mateus. Jesus fala sobre preocupações. Ele vai dizer para a gente não se preocupar, para a gente olhar como ele cuida dos passarinhos, cuida de tudo. Nanana. Daí tem um trecho lá que ele vai falar sobre os tesouros, né? Para a gente não acumular tesouros na terra. E aí tem um versículo bem famoso que ele fala, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Muito bem. Então você percebe que, naquele contexto todo, Jesus está falando sobre coisas do nosso dia a dia. Sobre grandes emoções, como ambições, como riquezas, enfim. Mas ele também fala sobre o que comer, sobre o que vestir. E fala, ei, você está pilhado demais com isso. Menos. Isso não é tão importante quanto eu. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas, é dessas coisas que o versículo está falando, viu? Vão ser acrescentados. E sabe o que eu penso nisso daí? Jesus, ele respondeu em outro momento também. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Marcos 7, 6 e 7. Olha só uma partezinha, presta atenção. Este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. O seu coração está longe de mim. Percebe como a nossa adoração, ela começa a ficar vazia se a gente tem o nosso coração outros tesouros? O Luciano Subirá vai falar desse texto como uma adoração inútil. Achei interessante esse conceito, né? Por que é uma adoração inútil? Porque ela não tem propósito nenhum, ela não é verdadeira e Deus não aceita isso. Ou seja, não é porque você está aqui na igreja, porque você está de fato cantando que vai amar o Senhor para o mundo inteiro ouvir, que você ama Ele de verdade. Talvez outras coisas estejam no trono do seu coração. E, se estiverem, essa é uma adoração vazia e Deus não aceita esse tipo de adoração. E aí? Para um pouquinho aí para pensar como é que está o trono do seu coração nesse momento. A Bíblia é muito clara nos seus mandamentos sobre a primazia e até a exclusividade de Deus na adoração. Lá em Êxodo
no capítulo 23 e 4, ele fala lá os mandamentos, né? Então, não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Deus fala muito importante, você deve adorar somente a mim. Até aqui ficou um pouco teórico, né? Beleza, você já entendeu, não pode adorar, mas o que se torna adoração na sua vida? Como que você consegue identificar que isso é um ídolo? Já dei uma pista, né? Quando se torna crucial e não apenas bom. Ou ruim também, né? Tem muita coisa ruim que é ídolo pra gente, não é só o que é bom. Mas quando a gente volta lá no texto que a gente leu no começo, de 2 Crônicas, no final do capítulo, Deus vai dizer a resposta de como aconteceu essa idolatria. E é nesse versículo só que a gente vai se aprofundar mais hoje, com 4 pontinhos bem rápidos de um caminho de idolatria. E o primeiro que eu percebo ali no versículo 22 é que eles abandonaram o Senhor. Abandonar a Deus é esquecer o que Ele já fez. Você abandona algo que você já teve, certo? Aí você pode estar pensando, você que é meio novato por aqui, seja muito bem-vindo. Você pode estar pensando, mas eu nunca tive Deus, nada a ver isso daí, não é para mim. Mas aí que eu vou te dizer que você sabe mais de Deus do que você imagina. A gente está uma semana do Natal, certo? Eu duvido que alguém aqui nunca tenha ouvido a verdadeira história do Natal, que não tem nada a ver com o Papai Noel, certo? Não precisa chover no molhado. Se eu estivesse pregando em povos não alcançados, seria outra coisa, seria a idolatria da estátua mesmo. Mas aqui, gente, nós sabemos bem o Evangelho. Todo mundo aqui sabe quem foi Jesus, o que Ele fez, o sacrifício de amor, certo? O plano da salvação, que Jesus nasceu, cresceu, morreu por nós, sofreu um monte, Ele ressuscitou, foi no céu e Ele nos presenteou a salvação. Você sabe disso. Então, se você negligencia isso, você está abandonando o Senhor. E por abandonar o Senhor, você não fica só por isso. Alguma coisa toma esse lugar na sua vida. E aí que eu fico muito triste ao lembrar de algumas pessoas que estiveram tão presentes aqui na igreja. De verdade, até a gente teve um momento essa semana numa reunião de pastores, obreiros e ministros, e o pastor Paulo Davi nos conduziu a lembrar de pessoas assim, que eram super envolvidas. Gente que atua no Natal Aleluia, e não faz muito tempo, mas que está completamente distante do Senhor. Essas pessoas abandonaram a Deus. E eu vejo nitidamente nessas pessoas outros altares de adoração que foram erguidos. É mais fácil de identificar com pessoas que estão fora da igreja, né? Talvez você esteja aqui hoje e se identifica assim, fazia tempo que você não vinha, e Deus vai despertar para os seus olhos coisas que têm tomado o lugar dele. E eu espero que você abra o seu coração para perceber o quanto você está perdendo com isso. Mas no nosso dia a dia, da maioria aqui que vem sempre na igreja, são coisas sutis que nos mostram que Deus não está em primeiro lugar. E não, eu não estou condenando necessariamente as atitudes, ok? Mas eu estou dizendo de alguns sinais que às vezes faz a gente perceber que Deus não é tão importante assim para a pessoa. Quer ver? Bio do Instagram. A pessoa escreve como a bio do Instagram, né? O nome, a idade, aí o signo. Não é coisa de crente, tá? Se você colocar isso, pode tirar. Aí o time de futebol ou a cantor favorito e um arroba de uma coisa legal. E no final lá, cristã, evangélica. Quem já viu um Instagram assim? Gente, em último lugar você colocou que é cristão? Sério? Isso devia vir antes do seu nome. Antes de nós termos o nome que os nossos pais nos deram, Deus nos criou. E Ele nos determinou da forma como somos. Isso é o que nos representa. Sermos filhos de Deus. Então, se a pessoa colocou todo um currículo antes de chegar lá, talvez isso não seja tão importante. Para pensar. Faz algum sentido, não faz não? Quer ver outra coisa que eu acho bem engraçado? Mas é legal, eu compreendo o princípio. Legendários. Que coloca no Instagram.
legendário, blá, 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 o número gigantesco e depois o nome. Até no WhatsApp, sabe? Tipo, o contato no WhatsApp do legendário. É LGND, é essa a abreviação? Acho que é, né? E aí o número gigantesco dele e depois o nome. Daí que você recebe mensagem, até você ver qual que é o nome da pessoa. Mas o cara entendeu, no Legendários, quem ele é em Deus. E isso é mais importante do que o próprio nome. Faz muito sentido. Entende como na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente evidencia que o nosso tesouro não é o Senhor? A palavra também diz que a boca fala do que está cheio o coração, certo? E se o nosso coração está no nosso, é o tesouro, entendeu? É o que é mais importante para a gente. Pega essa linha de raciocínio. Onde estiver o nosso tesouro está o nosso coração. O que está no nosso coração é o que a gente fala. Vou continuar. O que a gente fala é o que a gente posta. O que você evidencia no seu dia a dia? O que você fala, inclusive? Quais são os assuntos que fluem de você? Você só fala da Taylor Swift ou você fala do Nataleluia também? Não que o Nataleluia tenha que, né? Mas assim, presta atenção um pouquinho. O que tem no seu Instagram, no seu TikTok? Quais são as músicas que você ouve no seu Spotify? Isso evidencia ídolos na sua vida também. Não estou dizendo que você não pode apreciar artistas, tá bom? Pelo contrário, eu sou artista também e eu gosto muito de arte. E é legal a gente ir em show, eu já fui em show também. Mas existe uma postura de alguém que tem Deus como primeiro lugar. Estão me entendendo? É diferente isso. E eu quero que você preste atenção também na sua própria vida, como é que você tem colocado isso. Continuando ali o versículo, ele fala também sobre se apegar a outros deuses. Então, primeiro, abandonaram o Senhor, se apegaram a outros deuses. Se apegaram, eu vi um teólogo falando que tem a ver com depositar a sua segurança, a sua esperança, a sua expectativa de salvação. E tem gente que coloca a expectativa em si mesmo e se promove assim. E aí tem que fazer de tudo para ser o melhor, para estar por cima, para não sei o quê. O nome disso é egolatria. Tome muito cuidado. Não tenha confiança em si mesmo, tanta confiança assim. Tenha confiança no que Deus faz através de você. Mas você é um pobre miserável sem Ele. Então, cuidado quando você começa a se colocar muito acima das coisas também. Tem gente que coloca essa expectativa em político, achando que é alguém da política que vai salvar o nosso país. O que diz lá mais para cima, no texto que a gente leu, super famoso? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quem é o Salvador? Deus. Não é nenhum político. Ele pode usar os políticos. Se que use, por favor, Senhor. Mas a salvação não está nos homens. Está me entendendo? Às vezes tem gente que coloca essa expectativa num relacionamento, que só vai ser feliz quando tiver um bom grupo de amigos, quando tiver um namorado, uma namorada. É isso que vai salvar a vida, que serão felizes para sempre. Não é assim que funciona também. Se você está esperando a sua completude nas pessoas, você nunca vai ser completo, porque quem te completa é Deus. Ele diz quem você é. E o outro indivíduo vai acrescentar na sua vida, mas ele não te planifica. Cuidado com essa expectativa, porque aí você projeta isso nas pessoas, eles também vão falhar, também vão te frustrar, e aí você vai ficar na maior bad. Então, quem é a nossa esperança é o Senhor. Nele tem que estar a nossa fonte de segurança, e é dele quem vem a salvação. É muito fácil de identificar isso na Bíblia, nas estátuas e tal, porque eles literalmente esperavam que aquela estátua fosse levantar e fazer alguma coisa. Lembra lá das histórias dos profetas de Baal, por exemplo? Que eles... Quem aí conhece essa história dos profetas de Baal? A grande maioria. Não vou explicar muito a fundo. Mas eles ficavam falando assim, aí chegou o profeta e até deu uma caçoada. Os profetas ficaram orando lá, pedindo para que caísse fogo do céu. E não acontecia nada, não acontecia nada. Aí o profeta começou a falar, acho que o Deus de vocês foi no banheiro, né? Porque não está respondendo. Claro, não existe, não é assim.
Aí a gente fala, nossa, é muito óbvio, como eles eram burros na idolatria. Mas isso tinha a ver com o contexto deles. A gente também é trouxa de ficar colocando expectativa nas pessoas, que são falhas, que não vão conseguir salvar a gente, ao invés de fato, correr para o Senhor. Outra coisa, que vai parecer boba, que era para ser entretenimento, mas que tira as pessoas do sério. Futebol. Não é não? Se o seu time está bem, você está bem. Se o seu time está mal, você está mal. Tem gente comemorando aqui. Cuidado, cara, eu te vi. Cara, coitado do jogador. Ele é só uma pessoa falha, que vai mandar mal. Coitado do juiz, gente. Coitado da mãe do juiz. Gente, eita mulher, coitada dela. Repreendo em nome de Jesus tudo que é dito nos estágios sobre as mães dos juízes. Tadinha. Gente, são pessoas. Se eles mandam bem ou mal, isso tem a ver com a profissão deles. Mas eles não vão salvar a sua vida. Menos. Caramba, as pessoas criam muitas expectativas num esporte que deveria ser um entretenimento legal, mas que acaba virando uma pilha e até uma rixa entre as pessoas, em que você é tão do seu time que se é alguém do time rival, você odeia essa pessoa e tudo. Gente, os corintianos são gente boa também, então também são filhos de Deus. Tá tudo bem. Isso me lembra outra parte do versículo, que eles também adoraram outros deuses. A diferença de só se apegarem a outros deuses, mas adorarem outros deuses. Porque eles não só ficam assim, ai, beleza, eu confio no Neymar, coitados. Eu estou dando só o exemplo de torcedor, tá bom, gente? Mas isso não é só no futebol. Vibra por isso. Eu fui no mês passado para o Rio de Janeiro e eu ganhei o ingresso para ir assistir o jogo do Brasil contra a Argentina no Maracanã. Gente, eu não manjo nada de futebol, mas eu fui. E é isso mesmo, eu vi o Messi jogar. O último jogo do Messi no Brasil. Uma porcaria de um jogo, né? Mas eu estava lá. Foi bem engraçado o jogo, porque eu estava bem longeão, assim, e eu estava com uma galera que eu não tenho tanta intimidade. Eu não manjo nada de futebol, mas eu não me sentia na liberdade de ficar perguntando. Então, eu só não entendia e ficava lá mesmo. Aí, antes do que assistiu esse jogo aí? Foi bem ruim, na verdade. Antes de começar, rolou uma briga lá. E tava, tipo, muito longe de mim. Aí, de repente, eu vi, parecia um formigueiro, assim, uma galera se acumulando no lado da arquibancada. E deu, gente, o que tá acontecendo? Mas não perguntava. Daí, depois, eu percebi que era uma briga, né? Aí, eu via uns negócios brancos voando pra cima. Deu, nossa, deve ser igual o Flow, né? No acampamento que joga chinelo pra cima. Eu achei que parecia isso, assim. Boné, sei lá, tinha uns negócios brancos voando. É que tava muito longe. Depois, eu fui ver na televisão que era a cadeira que os caras estavam jogando pra cima. Arrancava o assento e jogava lá. Gente, foi um fiasco esse jogo. Mas foi uma experiência muito legal. Gostei de ter ido. Só para dizer que fui, assim, né? O Brasil perdeu. O Neymar não jogou. Aliás, eu não conheço nada e era uma seleção mal nada a ver que estava escalada, né? Mas, enfim. Estava lá, no jogo. E eu fiquei observando o comportamento das pessoas naquele jogo. Eu era a única mulher com um monte de homem. Inclusive, quem foi junto comigo. Aí eles estavam vibrando e tal, e falando tudo, enfim, todo mundo ao redor ali. O pessoal ficou em pé do começo ao fim do jogo. Eu não tive paciência. Não assisti o jogo mesmo, porque eu fiquei sentada. Aí, do nada, do Brasil estava indo mal pra caramba, né? Só esculacha, só esculacha, só esculacha. Quando dava alguma coisa, aí eu ouvia atrás dos caras apostando, assim, dando a vida, achando que alguém ia ganhar, que não sei o quê. Eu só rindo do meu lugar. Dali a pouco, viram pra mim, não coloca a mão no olho nem na boca, não coloca. Meu Deus, o que tá acontecendo? É spray de pimenta. Mas eu tava sentada e tinha tipo uma bolha ao meu redor que eu nem senti nada do spray de pimenta, para ver que saudável que estava o jogo, né? Mas o Senhor é conosco, amém. E eu observei mesmo o comportamento das pessoas e eu falei, gente, eles não só depositam super a esperança, mas eles adoram aqueles jogadores, assim. Por que começou a tal da briga? Porque o hino da Argentina tocou primeiro que o do Brasil? É sério, foi por causa disso. Pois é, você está achando ridículo, mas você faz coisas muito parecidas na sua vida. E foi isso que Deus me confrontou também. Quando eu cheguei falando, mãe, que idólatras essas pessoas. Ela falou, cuidado. Daí Deus falou, pois é, você também. Por quê?
A gente coloca expectativa em algumas coisas e a gente bota tanta pilha naquilo que a gente começa a cultuar, que é também a outra parte. Viu? Já estou no quarto ponto aqui, falei que ia ser rapidinho. A cultuar outros deuses. E cultuar tem a ver com dedicação e sacrifício. Ainda nessa pegada de jogos e tal, agora eu vou apelar para algo que é mais das meninas. Vamos voltar ao show da Taylor Swift? Posso? Vamos chegar nesse momento? Como eu disse, eu estava no Rio de Janeiro e o jogo foi na semana do show. Eu estava lá, inclusive no show que foi cancelado, porque a menina morreu. Gente, uma pessoa morreu no show. Que coisa, né? Cara, eu tava andando, peguei metrô lá e eu via o povo, né, super caracterizado e tal. Eu não vou julgar agora a questão, isso é super de personalidade, gosto, enfim, mas o que me chamou a atenção nos shows, e não é só da Taylor, até com coisa gospel, tá? A intensidade, como que as pessoas se entregam para aquilo, para aquele, para o contexto. Enfim, por que isso acaba virando um culto? Porque tem sacrifícios. Você acha ruim pagar R$500 no retiro do Flow, mas quanto é que custa um show? Que não é nem em Curitiba, daí você soma esse gasto aí também. Aí, ficar nem sei quantas horas em fila, não conseguir sentar direito, não comer, não dormir, morrer de calor. Aí, não, tá tudo bem ali, né? Aí você se preparou muito, você ouviu as músicas das celebridades muitos meses antes do show. Gente, é muito legal essa empolgação. Como eu disse, eu gosto de apreciar a arte também. O problema não está nisso. Mas sabe o que eu me comparo? A gente se entrega com tanto zelo para essas coisas. Mas você se prepara assim para vir no culto? Sinceramente, as pessoas da igreja que eu estou falando agora, que eu vejo se expressando tanto em show, tipo, adorando o Coldplay ali. Eu não vejo se expressar assim dentro da igreja. O pastor concordou aí. Gente, tudo bem você curtir música, desde que glorifique ao Senhor, não fale nada contra os princípios da Bíblia, né? O ponto é, você percebe como isso, você se entrega muito mais para isso do que para Deus? Isso indignou meu coração. Só de ver stories, e eu nem fui em nenhum desses shows aí, nada contra quem foi, tá tudo bem, mas é a postura das pessoas que eu estou dizendo. Não me interpretem mal. E sabe o quê? Como eu disse, isso também acontece no meio gospel. Eu fui em abril no congresso de 25 anos do Diante do Trono. Tem gente que gosta de Diante do Trono aí? Tem bastante gente legal. Eu fui, gente. E eles têm a minha idade, né? O Diante do Trono nasceu em 98. Eu fui com a minha mãe, que está ali me filmando do começo ao fim. Tá fazendo uma live paralela à live da PIB. Até sei já. Tudo bem. Oi, seguidores da minha mãe. A gente foi lá em BH. E foi muito legal, assim, muita história acontecendo. Gente, que legado daquelas pessoas, da Ana Paula. De verdade, é uma pessoa que é uma referência para mim. Eu nunca fui tipo Tiete Valadete, sabe? Eles chamam de Valadete, tá? Não sou pilhada nos detalhes das pessoas, assim. Mas eu sou muito inspirada pela vida dessas pessoas. Eu tive o privilégio de conhecer a Ana Paula aqui, quando veio na conferência, conhecer pessoalmente, assim, conversar com ela. Cara, a vida dessa mulher me constrange. E eu quero ter essas referências, não de uma forma que, uau, Ana Paula, vou colocar no pedestal e vou enaltecê-la. Não é isso, mas a forma com que ela enaltece ao Senhor me inspira. Tá entendendo a diferença? E aí eu estava lá no congresso, no Diante do Trono, e chegou um momento que a Nívia Soares ia ministrar. Aí, foi engraçado esse congresso, porque como era de 25 anos, tinha muitas coisas icônicas acontecendo. Teve até crianças diante do trono, galera. Foi uma loucura também. E é que vocês não são muito dessa época de crianças diante do trono também, né? Tem gente velha aí que gostava? Quem é Jesus? Rolou tudo isso daí, gente. A Nena estava lá. Foi muito legal lembrar das experiências com Jesus na infância.
voltando a Nívia Soares, ela foi ministrar e o povo estava tudo lá dela, subiu para cantar. Aclame ao Senhor. E a galera, meu Deus, começou a aplaudir e filmar e tal. E tem vezes que a gente faz isso porque a gente quer eternizar o momento, ok? Tipo a minha mãe que filma todas as coisas. Eu tenho certeza que é porque ela quer guardar aquilo no coração. Mas estava um clima, eu senti isso. Foi um sentimento no meu coração de muita idolatria pela pessoa da Nívia Soares. Tipo, era mais memória afetiva do que trazer a memória que dá esperança. Entende, assim? De que, nossa, a Nívia, ai meu Deus. As pessoas estavam muito assim. Só que essa mulher é muito de Deus. E ela teve uma postura que me inspirou demais também. Ela viu a vibe idólatra que estava acontecendo. E ela literalmente se escondeu, com muita discrição. Ela não repreendeu, como eu estou fazendo aqui. Ela desceu e ela começou a cantar: que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constrange. E ela começou a se diminuir assim. E as pessoas foram se aquietando. Começou a ele a glória. E as pessoas foram voltando os olhos para o Senhor. E foi tão leve assim, ela foi ajustando o foco das pessoas, sabe? As pessoas estavam confundindo o diante do trono da Nívia. E ela foi se distanciando disso, entronizando o Senhor para que as pessoas pudessem estar diante do trono. Gente, foi forte. Depois disso, rompeu, tá? Foi bênção. Depois veio a Cassiane. Foi legal demais. Mas ela foi uma mulher de Deus que teve a sensibilidade de perceber sobre ela mesma. Tem artista aqui? Oxe, cadê o Flow Arts, galera? Eu, hein? É verdade, isso é um negócio do artista, você bem vulnerável aqui. A gente gosta de ser aprovado, não é não? Gosta de ver que as pessoas estão gostando do que a gente está fazendo. E não é só artista, acho que é de todo ser humano isso. Mas é legal receber aplausos, uma aprovação, enfim. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes até dentro da igreja a gente confunde o nosso lugar com o lugar de Deus. Nós somos canais para que Ele esteja no trono. Estão me entendendo aqui? Estão comigo? E que a gente possa identificar isso. Quando nós estamos cultuando a Deus e as pessoas estão nos conduzindo a este lugar, ou quando nós estamos ali tietando. E não há problema em admirar, em se inspirar em pessoas que refletem a Deus. O problema é quando a sua atenção está nela. O próprio Paulo falava: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é sejam meus imitadores porque eu sou bonzão e o que eu falo funciona. É porque eu tenho Cristo em mim. Então lembra do que está de Cristo em mim, ok? Essa é a parte importante. O resto vocês esquecem. É mais ou menos por aí. E eu fico pensando assim: o que atrai 60 mil pessoas para estar num estádio do Maracanã, como é o que eu estava? Acho que era 68 mil pessoas que tinha. Falando palavrão o jogo inteiro, em pé durante 90 minutos, gritando e dando pancada. E já vi, graças a Deus, momentos assim com Deus, mas com muito menos frequência. E justamente as pessoas que eu vejo com tanta intensidade, raramente eu vejo assim, na presença de Deus. Isso me constrange. Sabe, às vezes a idolatria, o sacrifício em meio disso, não é só sacrificar dinheiro, tempo, não sei o quê, mas é até valores. Você está num ambiente... Não estou proibindo ninguém de ver futebol aqui, tá bom? Fui também lá. Mas aí você começa a se tornar como eles. Você começa a falar o que eles falam, se portar como aquilo. Às vezes você precisa tanto da aprovação dos outros que você abre mão de você mesmo. Manda aquela foto que não precisava. Fica cedendo questões num relacionamento para você não perder a pessoa. Ei, não foi para isso que Deus te chamou? Você está negociando coisas. Você está sacrificando coisas que o Senhor colocou em você. Aquele objetivo do seu sacrifício se tornou um ídolo na sua vida. Cuidado.
o que o Senhor fala sobre quando nós adoramos a outros, senão a Ele, é que Ele tira a sua presença. Foi isso que Ele disse lá em 2 Crônicas. Que Ele não ia mais caminhar com o seu povo. E o povo sofreu as consequências. O pior pecado é amar algo mais do que a Deus. Esse é o resumo. Eu já estou quase terminando. Tudo bem a gente amar várias coisas e ter expectativas. Mas eu vou dar um exemplo bem meu também, que as pessoas me zoam, mas eu vou falar. Tenho lá minha listinha do varão que eu peço ao Senhor. E a primeira coisa que está na minha lista é que ele ame a Deus, ame e sirva a Deus mais do que a mim. E a mim mais do que o resto. Mas, a parte importante é essa, né? Mas a mais importante é que ele ame e sirva a Deus, inclusive acima de mim. Eu não quero ser a mais amada. De que me adianta ser querida e admirada por alguém que não conhece o Senhor como amigo verdadeiro? Não, quero ser para aquele que te peça uma das demais coisas que lhe acrescentas, porque antes te buscou primeiro. E sabe o que é isso? Tem um outro lado. Eu espero isso de alguém. Mas eu também quero amar mais ao Senhor do que a qualquer pessoa. Do que a qualquer coisa. E se eu precisar, e se aquilo que eu tanto espero for me afastar da presença de Deus, eu prefiro não ter. Se ter o iPhone dos meus sonhos vai me distrair da presença dele, como já aconteceu comigo. Teve uma vez que eu fui assaltada e eu fiquei mais de um ano com um celular bem ruim. E eu tinha um iPhone bem bom antes. Mas Deus estava me ensinando. Ei, isso está no meu lugar. Hello. E tempos depois, Ele me deu de presente de novo. Oh, glória. Vocês estão entendendo? Como coisas que são boas se tornam cruciais. Isso se torna idolatria. Até a forma com que você busca as bênçãos do Senhor pode identificar altares de idolatria que você nem sabe direito o que é, mas que está no lugar do Senhor. A gente negocia Deus por carência, por vaidade, porque a gente quer se sentir bem. Por que a gente adora tanto uma celebridade? Porque, de certa forma, a música daquela pessoa faz a gente se sentir bem. Então, é para nosso próprio prazer. Mas o nosso prazer deve estar na presença do Senhor. Não no nosso bem-estar. Pode falar uma coisa? A Taylor Swift não ama você. Nem o Neymar. Eles não sabem quem é você. Como é que você vai amar eles? Mas tem alguém que te ama. Como que a gente pode amar mais a Deus quando a gente entende que Ele nos amou primeiro? Isso faz sentido. O pessoal do louvor pode ir subindo aí, que eu já dei umas deixas, eles não pegaram, mas pode vir. Nisso consiste o amor. Você amar aquilo que é certo, entende? Você não vai fazer uma promessa para Deus. Ah, Deus, se o Senhor provar o seu amor por mim, eu te amarei também. Ele já provou. Nisso consiste o amor, diz em 1 João 4. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Sabemos que permanecemos nele e Ele em nós, porque Ele nos deu o seu Espírito. E vivemos e testemunhamos o que o Pai enviou, seu Filho, para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e Ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor.
Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você não vai adorar a Deus porque tem medo de Deus, mas porque você o ama. E você o ama porque Ele o amou. Não desperdice o seu amor com amores que não são recíprocos. Não coloca nesse trono aquilo que não te dá segurança alguma, ou te dá uma segurança falsa. Admirar é uma coisa, apreciar, se inspirar. Mas a linha para a idolatria é tão tênue. E Deus exige essa exclusividade de nós por um motivo. A adoração a outros deuses é idolatria, e isso é vazio. Mas a adoração a Deus é relacionamento, e isso é pleno. Eu vou repetir. Adoração a outros deuses é idolatria. Isso é vazio. Adoração a Deus é relacionamento. Isso é pleno. Eu oro para que com suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder. Por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Essa é a minha oração aqui por você, para que você compreenda esse amor, para que você se entregue por Ele e permaneça nesse amor, para que Ele esteja entronizado na sua vida. E eu tenho certeza que o Senhor trouxe isso hoje porque Ele quer te lembrar algumas coisas. Já deu para entender que idolatria não é cultuar santinho do pau oco, né? Isso é uma coisa muito contemporânea. Eu e você temos as nossas carências e vaidades, as nossas necessidades, nossos pontos fracos. Se a gente não cuidar, todos nós podemos facilmente cair na idolatria. O que eu estou chamando você é para você vigiar com isso. E todos os dias colocar o Senhor no trono. A minha mãe sempre incentiva a gente assim. Quando parece que alguma coisa está dando errado, ela... Se Jesus... Como é que é? Ela pergunta, quem está reinando? Aí a gente fica, às vezes, é a gente mesmo que está reinando. Às vezes é alguma coisa nada a ver. E a gente restaura o trono de Jesus. Ele é o único que merece esse trono. Nem sempre o ídolo é algo ruim, lembra? É algo bom que se torna crucial. É que o foco não está no ídolo. Eu não estou dizendo que Coldplay é do capeta. Não é isso que eu disse. Se ele é bom, se ele é ruim. Eu nem conheço os caras também. A questão é que o ídolo não importa. Paulo fala aos Coríntios que o ídolo não significa nada no mundo. Quando eles questionam sobre a questão de comer lá e que é sacrificado para o ídolo, ele fala, o ídolo não significa nada. O que significa é o que você vai fazer com isso. Ele também fala em Atos que até mesmo a religião pode se tornar idolatria. Como eu disse aqui, não é porque é gospel que é adoração. A arte se torna adoração no coração do adorador. Porque o Senhor não procura artistas, Ele procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Você é encontrado pelo Senhor? Você está neste lugar? Não é pelo que nós fazemos que nós conquistamos. Isso é religião às vezes, né? Eu vou vir, eu vou servir no ministério, vou fazer as coisas. Pelo amor de Deus, não tem nada de errado nisso. Mas se torna um erro quando Deus se torna uma desculpa para você se beneficiar do ministério, que é muito divertido. Eu já caí nesse erro em alguns momentos na minha vida e Deus me repreendeu. Graças a Ele por isso.
não é pelo que a gente faz, mas é pelo que Ele já fez. E a nossa adoração é uma resposta a isso. Não é porque nós o adoramos que Ele nos ama. Ele já nos amou muito antes. Agora vai tocar uma música e enquanto isso eu quero que você pense em como está o trono da sua vida, do seu coração. Quais são os tesouros para você? E se você tem hoje algo para colocar diante de Deus, que você venha aqui na frente e se prostre diante do trono. Que você coloque as coroas ao chão, que você perceba que Ele é o único na sua vida. Que hoje você tenha coragem de tomar esse compromisso diante do Senhor. Não importa o que é que está no seu coração, você não vai ser julgado aqui, porque eu já fiz essa oração antes de vir para cá e vou fazer mais uma vez. Mas se você quer hoje colocar o Senhor neste trono de glória que Ele merece, eu quero te convidar a se ajoelhar aqui na frente. E nós vamos erguer um altar de adoração ao Senhor, mais uma vez. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações. Deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. E entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Temam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações: o Senhor reina. Por isso, firme está o mundo e não se abalará. E ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exultem a terra. Ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores na floresta. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem. Vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com sua fidelidade. O Senhor vem, você acredite ou não. E hoje você pode tomar a decisão de colocar Ele no lugar certo, para que você seja encontrado apropriado diante desse Rei. Eu não sei o que te atraiu aqui, qual é o ídolo que tem confundido o seu coração. Será que você o abandonou? Será que aquela fé que você conhece sim, ela não está mais fazendo sentido na sua vida? O Senhor está te chamando de volta. Ele quer restabelecer o trono dele na sua vida. Será que você identifica outros deuses que têm tido sua segurança, seu afeto, sua atenção, seu tempo, seus sacrifícios, o seu coração? Ele também pede essas coroas ao chão, para que Ele seja a prioridade na sua vida, a exclusividade da sua adoração. A oração é sua. Você que se prostre diante desse Rei, com as suas palavras se coloque diante dele. Mas eu sei que tem pessoas aqui que nunca colocaram o Senhor nesse trono. Talvez porque não entendiam esse amor, mas hoje o Senhor está se revelando de forma compreendida para você, de que Ele te amou primeiro. E mais uma vez Ele se apresenta para dizer que não é para Ele mandar em você que Ele quer sentar nesse trono, mas é para te amar mais, para cuidar de você. Ele quer ser o Rei, de forma que você não seja um empregado, mas você se torne filho, para você tomar posse deste reino dos céus, da vida eterna. Você está entendendo isso? Mas não tem como você dividir isso. E se você quer hoje tomar esse compromisso de entronizar o Senhor na sua vida de uma vez por todas, quero que você levante as suas mãos alto para você firmar esse compromisso. E alguém vai chegar perto de você aí, do Flow In, da liderança. Percebe as pessoas ao seu redor. Aliás, venham aqui na frente. Tome essa iniciativa que é muito importante, isso que você está decidindo hoje. Venham aqui bem pertinho, eu vi várias mãos levantadas ali atrás. Pessoal que está ajoelhado, dá espaço. Se você hoje está firmando esse compromisso, a gente quer orar com você.
Porque a sua vida vai mudar com este rei que está tomando o trono devido. Vem aqui na frente, não tenha vergonha não. Ele não teve vergonha de você. Ele demonstrou o seu amor. A gente grita para o mundo inteiro ouvir, sem vergonha nenhuma. Então, se você quer hoje tomar essa decisão diante do Senhor, de entregar a sua vida para Ele como você não fez antes, vem aqui na frente. A gente quer muito orar com você. Eu vi várias mãos erguidas ali atrás, hein? Vocês estão com vergonha. Feche seus olhos se você quer tomar essa decisão. E repete assim comigo. Jesus, eu reconheço hoje o seu amor por mim, que já fez o que foi necessário, que já demonstrou no maior castigo que era meu, mas o Senhor pagou esse preço. E é por isso que hoje eu te dou esse trono de Senhor e Salvador da minha vida. Eu te peço perdão. Como diz a sua palavra, eu me arrependo dos meus pecados. Peço para que o Senhor me perdoe, Deus, e restaure a minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, Deus. Eu quero tomar posse deste reino contigo, da eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Deus, hoje tem pessoas rendidas diante do Senhor aqui, compreendendo o seu lugar. E nós estamos todos aqui, levantando este altar de adoração que te pertence. Então, Deus, mais uma vez, seja exaltado aqui. Nós queremos, Pai, que o teu trono de glória seja reconhecido no nosso meio. Nós te damos o teu trono, nós jogamos todas as coroas ao chão, nós nos desfazemos das nossas paixões, de qualquer confusão que tome o seu lugar nas nossas vidas. Deus, nós queremos declarar o seu reino aqui neste lugar, nas nossas vidas, nos nossos corações. Tu és o único digno aqui, Deus. Estabelece o teu trono mais uma vez. Deus, permanece nos tronos dos nossos corações. Nos constranja toda vez que algo tomar muito tempo, tomar muito empenho, tomar muita honra. Não, Deus, nós não queremos confundir, porque nós te amamos de verdade, mas nós falhamos. Nós falhamos na nossa demonstração, no nosso compromisso com a sua presença, e não só com as atividades, não só com estar na igreja ou dizer que é cristão. Não, Deus, o Senhor tem que reinar na nossa vida por completo, para que as pessoas percebam as evidências do reino através de nós. Queremos cooperar contigo, Deus, todos os dias, te reconhecer nas nossas vidas. A ti toda a glória e toda a honra para sempre e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Não se esquece disso. Nesse final de ano, nas suas férias, o que você for fazer, honre ao Senhor.